Hoje o amor está no ar nesse Dia dos Namorados. E será que o design humano te ajuda a se relacionar melhor com o seu parceiro? E se você não tem um parceiro ainda, será que tem algum conhecimento que você precisa saber para você se relacionar bem com as pessoas? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Bom, sempre tem aquela máxima de que você vai conseguir se relacionar bem se você tratar uma pessoa do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. E qual é a armadilha disso? É que se você trata uma pessoa como você gostaria de ser tratado, e você não leva em consideração que ela tem um funcionamento diferente, uma aura diferente, uma energia diferente, você não vai conseguir respeitar essa pessoa da forma como ela precisa. Amar não é fazer aquilo que você acha que funciona pra você. Amar é você entender quem é aquela pessoa e fazer aquilo que ela precisa pra se sentir bem na energia dela. E vice-versa. Essa outra pessoa também precisa conhecer você e entender como tratar você de acordo com a sua energia. Então, um relacionamento saudável é um relacionamento que respeita o seu tipo de aura, que respeita o seu funcionamento. E para o design humano, existem 4 tipos de aura, né? A gente tem os manifestors, que são os tipos energéticos que podem iniciar, também chamados aqui de promotores ou de manifestadores. A gente tem os geradores, que são subdivididos em geradores puros e geradores manifestantes, os geradores manifestadores, os geradores promotores, ou em inglês Manifesting Generators, que aqui a gente está chamando de MG. A gente tem os projectors, ou os guias, e a gente tem os reflectors. E cada tipo desse áurico vai ter uma energia diferente e tem necessidades diferentes e precisa ser tratado de forma diferente. Nesse vídeo a gente vai dar uma abordada nesses pontos para cada um dos tipos energéticos. Agora, a primeira coisa que eu quero desconstruir na sua cabeça é essa. Você precisa entender como que a pessoa funciona para você conseguir honrar e ter um bom relacionamento com ela. Então hoje a gente vai dar uma passada nos tipos de aura, no que não fazer com cada tipo energético e no que fazer para aquela pessoa sentir a própria assinatura. Então vamos começar com eles, os manifestors. Os manifestors, eles têm uma aura fechada e repelente. E toda vez que você entra na energia de manifesto, você sente aquela sensação de, chegou, hein? E por que que eles têm esse tipo de energia? Esse tipo de energia, essa aura fechada e repelente, é a aura que permite com que eles abram caminho e eles façam aquilo que eles vieram fazer nessa vida, que é iniciar. Então todo manifesto tem o dever de iniciar aquilo que a autoridade deles veio aqui fazer. É a única forma deles conseguirem sentir a assinatura, que é o tema de alinhamento, de paz. O manifesto só consegue sentir paz quando ele inicia aquilo e cria e manifesta aquilo que a autoridade dele quer manifestar. Quando ele tem uma barreira à iniciação, ele sente raiva. O que acontece com a maioria dos manifestos é que, porque eles têm essa aura mais fechada, é muito difícil entender o que está acontecendo na cabeça deles. É muito difícil entender o que eles estão pensando, o que eles estão querendo. E aí, qualquer ação de um manifestor na sua vida pode ser muito impactante. Você fala, nossa, de onde veio isso? E por conta disso, eles têm a estratégia de informar. Eles vieram aqui informar a gente o que eles vão fazer e comunicar para conseguir perpassar essa dificuldade da aura, que é, na verdade, o superpoder. É o superpoder de conseguir iniciar e de conseguir ter coisas criativas acontecendo. O grande lance é que todo manifesto, quando ele tá na sua vida, dentro do seu relacionamento, ele pode trazer muita novidade, ele pode te iniciar em muitas coisas, ele pode realmente causar uma revolução na sua vida. Mas ele
é 9% da população. Ou seja, ele funciona muito diferente de muita gente. E às vezes é muito difícil você entender como navegar esse relacionamento. Quais são as coisas que você não pode fazer quando você está se relacionando com o manifesto? A primeira delas é que você precisa respeitar os ciclos que essa pessoa tem de criatividade e de descanso. O manifestor ele tem um motor conectado à garganta, ou seja, ele tem a capacidade de manifestação, mas ele não tem energia o tempo todo consistente, como se ele tivesse esse centro aqui definido. Logo, tem hora que ele tá a 1000 por hora e tem hora que ele não tem vontade de fazer nada. Levantar um copo já é difícil. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é que você precisa honrar esses momentos em que ele tá animadão e que ele tá paradão. Segunda coisa é que manifestos eles funcionam na base da informação. Eles falam pra você o que eles vão fazer e você informa o que tá acontecendo com você. Por quê? Porque toda vez que você faz pergunta ou você diz para um manifestor o que fazer, eles se sentem controlados. E isso vai gerar raiva. Isso não significa que você não possa dizer, olha, isso que você me fez me deixou chateado, porque isso é uma informação, entende? Agora, no momento em que você fala, você tem que me tratar assim, aí você já tá mandando. Ou no momento que você fala, você poderia fazer X, a pergunta meio que gera uma sensação de controle. Então, com o manifesto é essencial que você faça, que você dê informações ao invés de dizer o que fazer ou fazer pergunta. Porque isso, enfim, vai facilitar o relacionamento que você vai ter com ele. A terceira coisa, que é muito importante, é que você não interfira na iniciação. Muitas vezes o manifesto vai te dizer o que ele quer fazer, e aí você fala: ah, não, mas por que você não faz desse outro jeito? E eu sei que você tá tentando ser a pessoa mais legal do mundo e tá tentando agir da melhor forma possível, só que no momento em que você interfere no impulso, vai causar muito mais problema do que você simplesmente abrir o caminho. Se a sua autoridade não está afim de ir junto, você precisa informar: olha, eu não tô sentindo que eu vou junto, então vá fazer aquilo que você precisa fazer. Se o seu corpo sentir que quer ir junto, que quer fazer a coisa junto, e aí você conta também: olha, eu acho que eu quero ir também, eu acho que eu tô afim. Por quê? Agora, no momento em que você tenta redirecionar para encaixar aquilo que você acha que você quer, você acaba causando resistência, o que gera raiva, o que dificulta o sentimento de paz, e aí no final das contas as duas pessoas saem se sentindo os temas de desalinhamentos respectivos. Elas sentem frustração, amargura e o manifesto fica com raiva. Então, se você quiser amar o manifesto, você tem que levar essas coisas em consideração. A última coisa que é extremamente importante é que você precisa deixá-los em paz quando eles te falam que eles vão ficar em paz. Às vezes, a aura fechada pode fazer com que você ache que tá acontecendo alguma coisa quando eles querem ficar sozinhos, ou que tem algo errado, e aí você fica, ah, mas o que tá acontecendo? Mas por que você tá assim? Relaxa, querida. Ele vai te informar se for o caso. E porque o grande segredo com relação a manifestos é que se eles estão na sua vida, eles querem estar na sua vida. Quando eles não querem estar na sua vida, eles já foram embora e você não viu, entendeu? Então, assim, se ele tá na sua vida e ele entrou ele informa você com frequência e ele te ajuda nesse processo, e quando você informa, você percebe a, a forma como essa pessoa te vê, te trata, enfim. Ali tá a base para
o relacionamento, beleza? Próximo tipo energético é o tipo do projector, ou do guia, ou do projetor. A gente, eu me incluo nisso, porque eu também sou projector, a gente tem uma aura penetrante, né? Então, a gente agarra no monopolo magnético de uma pessoa, a gente sente o que está faltando, quais são as coisas que precisam de algum ajuste ali. E esse nosso processo é o que faz com que a gente sinta sucesso. Porque no momento em que a gente ajuda outra pessoa a sentir o tema de alinhamento dela, seja paz, seja satisfação, seja sucesso também, ou seja surpresa, a gente é reconhecido e a gente é bem-sucedido. O grande lance sobre a aura do projector é o seguinte: a gente vê muito bem o outro, a gente vê muito mal a gente mesmo. Porque a nossa aura, ela não é projetada para se autoconhecer, ela é projetada para conhecer você. Então, a gente precisa, do mesmo jeito que a gente é muito bom em reconhecer as pessoas e reconhecer aquilo que precisa ser melhorado e reconhecer aquilo que não está funcionando e reconhecer como que a energia flui e funciona, a gente precisa ser reconhecido, porque a gente não consegue ver o que está acontecendo no nosso processo. Para a gente ser e se sentir bem-sucedido, a gente precisa que a outra pessoa no nosso relacionamento também tenha a capacidade de reconhecer quem a gente é, de perceber determinadas coisas sobre a gente. E que a troca desse relacionamento faça com que a gente se sinta bem-sucedido. E o grande lance é, quando a gente é reconhecido dentro de um relacionamento, a gente vai melhorar a sua vida. Porque é para isso que a gente energeticamente nasceu, entendeu? No entanto, se a gente não recebe a troca energética equivalente, é aí que vem o sentimento de amargura. O sentimento de amargura é exatamente isso, de a pessoa não me reconhece. Então, o que não fazer com o projector? A gente é um tipo de energia, um tipo de aura que não tem energia de forma consistente, porque a gente não tem esse centro definido, e diferente dos manifestos, a gente também não tem um dos 4 motores aqui conectados à garganta. Então, a gente não tem capacidade de manifestação, e a gente também não tem a capacidade de gerar energia de forma consistente, se sentir satisfeito fazendo coisas. E é por isso que a gente veio aqui guiar. O grande lance é que a maioria das pessoas tem energia. E a maioria das pessoas quer fazer com que a gente funcione de uma forma que a gente não foi feito para funcionar. A gente veio aqui guiar o trabalho, a gente não veio necessariamente fazer o trabalho. Então, a primeira coisa dentro de um relacionamento com um projector é que você precisa ter noção de que aquela pessoa ali não tem o mesmo nível de energia que você. Às vezes, fechar uma porta vai ser um negócio difícil. Às vezes, colocar uma coisa numa prateleira mais alta vai ser um negócio mais difícil. Às vezes, fazer uma coisa que para você pode ser corriqueiro, simples, idiota, vai ser mais difícil. Porque a gente não tem a mesma quantidade de energia que todo mundo. E para a gente, de uma forma geral, quando a gente está prestando atenção em alguém, quando a gente está colocando a nossa energia em alguém para fazer esse processo de avaliação, a gente já está gastando energia. A gente já está gastando energia quando a gente para o nosso tempo e vai escutar o que está acontecendo com você. E essa é uma energia que não volta. Uma vez que você coloca a sua energia para fazer uma coisa, quando você vê, você não tem mais energia para fazer a outra coisa que você estava querendo. Então é exatamente por isso que o projector ele precisa ser convidado e ele precisa ter troca energética de volta em todas as relações. E a gente entende que a nossa energia é uma energia penetrante, é uma energia que, né, a pessoa recebe assim como se fosse uma flechada, porque é de fato isso.
Então a nossa estratégia é esperar pelo convite. A gente não veio aqui dar pitaco na sua vida. E quando a gente tá alinhado, a gente não vai fazer isso. Se você agora, se consistentemente você não quer que a gente te ajude em determinados projetos e a gente tá o tempo todo num processo de ver você quebrar a cara sem ter o apoio, sem ser chamado a ajudar, é um pouco difícil. É um pouco difícil pra gente. Então, é muito legal quando a gente é reconhecido pra guiar vocês nos projetos no dia a dia. Quando você chama e fala assim: "Nossa, você podia o que que você acha disso aqui? O que que você acha que eu deveria fazer aqui? Qual é a sua opinião sobre esse ou esse assunto? O que que você tá vendo aqui que eu não tô fazendo bem? O que que você acha que a gente pode melhorar?" Se você tem um projeto na sua vida, pergunta. E é importante que você esteja disposto a oferecer algo em troca. E não precisa ser assim: "Meu Deus, eu vou ter que pagar o meu não. Faz um café, entendeu? Pega uma água de vez em quando. A gente fica feliz, eu fico feliz sempre quando alguém me alimenta, entendeu? Coloca, assim, um pão de queijo aqui do meu lado. Eu também sou taurina, né, eu acho que é um problema. Enfim, me sinto extremamente bem-sucedida. Então, são as pequenas coisas que a gente vê que a gente é reconhecido, querido e amado nesse processo. Por último, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, mas é especialmente difícil pra quem tem esse tipo de aura, porque a nossa energia não volta, que é ser utilizado como lixeira emocional. Tá tudo bem, de vez em quando você só precisa de alguém pra colocar pra fora aquilo que você tá sentindo e você não quer nenhum direcionamento, você não quer que aquela situação seja melhorada, você só quer colocar pra fora e tá tudo bem, eu te entendo, tá tudo bem. O que não tá tudo bem é isso ser a base do seu relacionamento com um projector. Porque talvez o motivo pelo qual você se relaciona com essa pessoa não é porque você reconhece e vê ela, mas porque você gosta de sentir a atenção. E aí, isso pode ser muito prejudicial pra vocês dois, porque essa é uma relação que não vai evoluir enquanto você utilizar o projector com o qual você se relaciona como lixeira emocional. Então, eu tô segurando a sua mão aqui, porque eu sei que é difícil, mas é muito mais difícil no futuro, quando esse relacionamento deteriorar, porque as pessoas não estão sendo vistas ali. Então, respira fundo. Se você tiver coragem, pergunta pro projector com quem você está se relacionando se ele se sente visto, se ele se sente reconhecido nessa relação e se ele sente que a visão dele às vezes é válida e é levada em consideração por você, porque às vezes você acha: "Ah, eu faço", e às vezes você não leva em consideração o direcionamento ou a capacidade dele de realmente fazer as perguntas certas para que você saiba aquilo que você efetivamente quer fazer. Então, é isso. Se você ama um projector, reconheça-o, convide-o. E porque a vida de vocês dois vai ser melhor se isso estiver acontecendo com clareza. E se você não sente vontade de reconhecê-lo nem convidá-lo, deixa ele ser livre. Porque a gente, inclusive, precisa ser convidado pra sair do relacionamento, só deixar claro aqui. Enfim, pesado, né? Pesado. Vamos melhorar um pouco o humor com os geradores. Como amar um gerador?
No gerador, ele tem uma aura aberta, envolvente, magnética, que atrai as pessoas. Eles são a vida da festa. Eles têm energia consistente, porque eles têm esse centro aqui definido, mas o gerador puro, ele tem esse centro aqui definido, mas ele não tem um motor conectado à garganta. O que que isso significa? Ele trava. Entendeu? Então, o gerador ele veio aqui sentir satisfação. E como que ele sente satisfação? Ele sente satisfação quando ele faz aquilo que o corpo dele quer fazer. Quando ele responde. E aí, esse centro, quando ele tá respondendo, quando ele tá falando, quando ele tá falando yes, quando ele tá falando eu quero fazer isso, ele tá dizendo eu tenho energia para fazer X. Para construir X, para viver X, para estar com X, para. Eu tenho energia. E aí a primeira coisa que você não pode fazer, se você ama um gerador, é tentar forçá-lo a fazer uma coisa que ele disse não. Porque no momento em que você força um gerador a fazer uma coisa que ele disse não, você tá colocando ele num espaço de frustração. Você literalmente tá ferrando com a vida dele. Então, se um gerador tem um não pra uma coisa, pra uma comida, pra uma festa, deixa ele. O sacral tem uma sabedoria que às vezes não é lógica, mas no longo prazo você vai entender, era por isso que ele não tinha energia pra fazer esse negócio, gente. Entendi agora. Então, se você ama um gerador, deixa ele só fazer aquilo que ele tem resposta pra fazer. Mas determinada coisa precisa ser feita e não. Existem outras formas. O problema é a louça. Se todos os geradores da casa não têm energia para lavar louça, às vezes tem que comprar uma máquina de lavar louça. Saca? Hoje em dia, a gente tem 1001 formas de fazer a mesma coisa. Aquilo que vocês estão parando de ter energia para fazer, pode ser porque o sacral de vocês está querendo buscar uma outra forma de fazer aquilo de um outro jeito mais incrível e sensacional. Entendeu? Segunda coisa que você não pode fazer com o gerador é esperar que ele seja proativo e que ele inicie e que ele faça as coisas antes de ter uma resposta, porque senão você está querendo que ele haja como manifesto, você não está querendo que ele haja como gerador. Porque a estratégia desse tipo energético é esperar para responder. Ele atrai as coisas e aí aquilo que ele tem energia, ele fala, eu quero fazer aquilo, eu não quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, eu não quero fazer aquilo. É isso. Essa é a vida. Entendeu? Essa é a vida. Só que no momento que você fala assim, o gerador não antecipou as minhas necessidades, você perguntou pra ele? Porque assim, se você não perguntar, ele não tem como saber. Entendeu? E a pergunta não pode ser aberta. Você não pode perguntar para um gerador qual é o restaurante que você quer ir. Por quê? Porque vai dar tela azul. Eu falo assim, um gerador você tem que perguntar, você quer ir em um restaurante tal? Quer sair agora? Aí pode, porque tá aberto. Se não tiver contexto, o sacral não responde. Sacral precisa de contexto. Quer ir no shopping? X. Quer sair pra caminhar na praia? Sabe? É isso. E aí tem que lembrar que, dependendo do tipo de gerador, a gente pode ter um gerador emocional, que aí você vai ter que fazer perguntas mais de uma vez, né? Então você vai ter que perguntar de manhã, para depois perguntar à tarde se ele tá realmente afim de ir, porque precisa processar na onda. Agora, se for um gerador sacral, autoridade sacral, essa é uma pessoa do agora. Então, você precisa saber o time da pergunta. Você perguntar para um gerador no timing errado, a resposta vai ser não. E você tem que honrar que, às vezes, o que ele tá dizendo é que agora não é a hora, né? Ver um gerador meio travado, às vezes fazer uma pergunta pode dar uma ajudada. Às vezes você tem que deixar ele em paz ali, fazendo o rolê dele, entendeu? Porque o platô faz parte. O platô faz parte. E, assim, uma das coisas que é extremamente importante que você permita que um gerador faça é que se ele estiver fazendo uma coisa
do jeito mais difícil possível e ele tá feliz fazendo aquela coisa do jeito mais difícil possível, você tem que se segurar, principalmente se você for projector. Você tem que se segurar e você tem que deixar ele fazer a coisa do jeito mais difícil possível, porque se aquilo tá trazendo satisfação, tá tudo certo. Não é a forma como você faria, porque você não tem energia e você queria fazer mais rápido. Deixa ele fazer as coisas do jeito que demora mais. Entendeu? Deixa. Se ele quiser fazer mais rápido, ele vai te perguntar como é que faz mais rápido. Você não precisa, você segura na minha mão aqui, você fica quieto. Entendeu? Deixa ele gastar a energia dele do jeito que ele quiser. Tá bom? Boa tarde. É isso. Então, para um gerador ser uma pessoa feliz, não tenha expectativa de mega proatividades. Faça perguntas, muitas perguntas. E principalmente perguntas de sim ou não. Perguntas abertas, só se você tiver afim de uma grande conversa e tal, mas assim, para ajudá-lo a responder perguntas de sim ou não. E deixa ele gastar a energia dele do jeito que ele quiser. Não força ele a fazer coisa que ele não quer fazer. E também, se ele quiser fazer o negócio do jeito que você fala, pelo amor de Deus, por que o jeito mais difícil, Senhor? Deixa. Tá bom? Vamos agora falar do MG. Quando a gente tá falando de MG, ou de Manifesting Generator, gerador manifestante, gerador manifestador, gerador promotor, enfim. A gente está falando de um gerador turbinado. Eles também têm uma aura aberta envolvente, eles também têm o brag-dag de atrair você, entendeu? E de esperar para responder. Mas o que acontece com um MG é que o MG, ele não trava. O MG, ele pivota, entendeu? Então o MG, ele precisa esperar para responder, ele precisa ser perguntado. Só que aí, às vezes, no meio do caminho, ele fala: ah, não quero ir no restaurante não, quero pedir comida. E aí, a grande questão com o MG é que ele é múltiplo. Ele vai querer fazer 557 milhões de coisas e você tem que estar em paz com uma pessoa ter 3 hobbies, 4 festas pra ir num dia só. Eu nunca conheci um MG que foi na minha festa de aniversário que não tinha mais 2 festas de aniversário pra ir naquele mesmo dia. Eu não sei o que acontece com vocês, como que vocês aguentam ter tanta festa de aniversário pra ir. Entendeu? Eu já fico cansada só de pensar. Então, às vezes, se você tá... A temperatura de um MG é 220, é 20 mil por hora. Você tem que deixar, ele vai de 0 a 100 rápido. E aí, se você não tem o mesmo pique, você não tem que frear o coleguinha, você tem que falar: vá, que eu vou ficar em casa aqui dando uma cochilada. Você tem que consultar sua autoridade para saber se você quer entrar no pique no dia ou se você não tá afim do pique. Às vezes você pode falar: olha, vai nas 5 festas de aniversário, eu vou ficar em só uma. Entendeu? Qual que você acha melhor que eu fique com você? Porque essa pessoa, ela tem resposta para fazer muitas coisas diferentes, ela tem resposta para ser múltipla, ela tem resposta para estar ocupada, ela tem resposta para pivotar, ela tem resposta para ter múltiplos hobbies, múltiplos trabalhos, múltiplas empresas, múltiplas coisas. Faz parte da energia deles trocar de direção quando existe um platô. Enquanto o gerador puro, ele dá uma travada quando tem um platô, o MG, ele pivota. Ah, não tá indo muito bem por aqui? Não tenho esse ingrediente para fazer o bolo? O que que eu tenho na geladeira? Esse negócio aqui, vou substituir, não vou parar. Entendeu? Eu vou continuar andando. E aí, nesses momentos, eles descobrem novas formas de fazer as coisas mais rápidas, mais eficientes. Às vezes sai uma merda, às vezes sai uma merda. Mas às vezes eles descobrem algumas coisas que não eram possíveis se não houvesse o processo de adaptação. Então você precisa deixar o MG ser múltiplo. Você precisa deixar ele ser ocupado. Você não precisa necessariamente ser carregado na ocupação. Mas faz parte do design dele. E se ele estiver se sentindo satisfeito fazendo isso, tá tudo bem.
Com o MG, às vezes a proatividade vai acontecer por causa da capacidade de pivotar, porque ele vai sentir que alguma outra coisa precisa ser feita ali. Mas é uma pessoa que, para ser honrada, ela precisa ser perguntada. Ela precisa entender o que o sacral dela tá de fato dizendo, que ela tem energia para fazer ou que ela não tem energia para fazer. E às vezes vai ser muito bom se você tiver como ajudar essa pessoa a organizar um pouco a ocupação dela. Às vezes não vai ser possível. O lance com o MG é que você precisa permitir que ele seja do jeito que ele é. E às vezes vale a pena você fazer uma pergunta ou outra pra saber se aquilo que ele engajou é da cabeça dele ou se é uma resposta mesmo. E aí, se for, às vezes não tem muito o que fazer pra parar um MG. Ele só vai, entendeu? E ele vai trocar de hábito, e ele vai trocar de hobby, e vai ter muitas coisas diferentes acontecendo. E aí, do nada, um dia você vai chegar, vai ter uma festa, entendeu? Você tem que aproveitar a festa e entrar no baile, saca? Ou então falar, olha, tem a sua festa aí, eu vou nessa, eu vou dormir, eu vou viver minha vida e você se divirta aí. Porque pensa, essa pessoa tem muita energia, você precisa deixar essa pessoa que tem muita energia gastar a energia dela. É necessário, tá bom? Então, pra honrar um MG, deixa ele ser múltiplo, deixa ele ser diferente. Não espera que ele inicie, mas não espera que ele fique no mesmo lugar também. E por último, eu não poderia deixar de falar do Reflector. Esse tipo energético, ele tem uma aura que é de Teflon. É uma aura que faz amostragens do ambiente. Por quê? Porque o Reflector, ele não tem nenhum centro definido. Ele tem um gráfico todo em branco. Então, ele tem essa capacidade de espelhar o ambiente. Por isso, inclusive, que lá no site, se você fizer seu gráfico corporal, você não sabe qual é o seu design, você vai lá e faz, fernandamoça.com, clica em fazer meu gráfico corporal, você vai fazer seu gráfico. Aí vai estar lá, se você for um reflector, vai estar espelho e reflector. Qual é o lance? O reflector, ele pega a energia do ambiente e ele espelha a energia do ambiente. Então, uma coisa que você não pode exigir de um reflector é que ele seja constante. Porque ele não vai ser constante. Porque ele não só tá espelhando você como a pessoa do lado, como o trânsito. Então hoje ele tá de um jeito, amanhã ele tá de outro, depois ele tá de outro, depois ele tá de outro, depois ele tá de outro. A única coisa constante num reflector é o ciclo da lua no gráfico corporal dele. É o ciclo lunar. Por isso, você precisa, para você honrar um relacionamento com o reflector, você precisa conseguir deixar ele esperar os 28 dias da autoridade dele. Para tomar qualquer decisão complexa sobre qualquer coisa. É claro que assim, ai meu Deus, vamos num restaurante, vamos ter que esperar 28 dias. Não, deixa, ele vai no restaurante, ele vai saber se ele vai querer ir no restaurante ou não. Agora, quando é uma decisão complexa, uma decisão que tem um impacto, essa pessoa precisa de tempo. Porque um dia ela vai achar a melhor coisa do mundo, outro dia não, dependendo daquilo que estiver rolando no trânsito. A outra coisa é que a aura do reflector, ela não vai parecer pra você gostosinha. E ela não é igual a aura do projector, que dá essa sensação de, meu Deus, essa pessoa tá prestando atenção no fundo do meu ser. E às vezes tem muita gente que quer tratar os reflectors como se eles fossem projectors. Ai, presta atenção em mim, me diz as coisas sobre mim, sendo que eles não vieram aqui pra falar só sobre você, eles vieram aqui pra falar da comunidade, eles vieram aqui falar de tudo que tá acontecendo. A gente precisa querer ouvir as reflexões sobre o coletivo e não sobre uma única pessoa específica. É claro que eles vão se sentir surpreendidos se você conseguir honrar a multiplicidade de energias que eles vão apresentar e você conseguir honrar o tempo dele
né, na vida, no universo e tudo mais. No entanto, é importante que você não queira que aquela pessoa seja apenas um espelho de você. Porque às vezes pode acontecer, você pode se relacionar com o reflector porque você quer se relacionar com você mesmo. Então, o que você deve fazer? Deixa ele viver os 28 dias. Não exija constância. A constância para esse tipo energético é mínima. Se surpreenda junto com todas as possibilidades que vão acabar surgindo à medida que os trânsitos mudam. E se divirta, saca? Eu acho que é aí que tá o verdadeiro potencial divertido dessa relação. É quando vocês se permitem ver o que acontece. E nesse sentido também vai ser uma pessoa que vai precisar muito de apoio, de energia mesmo, porque a energia não vai estar constante. Então, essa coisa, a mesma coisa que eu falei pros projectors, de dificuldade de colocar as coisas num determinado lugar, ou de fechar a porta, ou de, enfim, vai acontecer, vai acontecer. Só que vai acontecer de forma inconstante, né? Vai ter um dia que vai estar tudo certo, aí vai ter um dia que vai estar tudo caos, e aí você fala: "Ah, por que você não consegue ser igual quando você tá tudo certo?". É porque não tem como. Então, são essas coisas. Dá um apoio para essa pessoa também, tanto no processo de, às vezes, automatização de algumas coisas, ou de facilitação do processo ali no dia a dia, pode ser incrível e sensacional. E com isso a gente termina o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais sobre design humano, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. E, enfim, se vocês quiserem se aprofundar mais nisso, e entender como se relacionar melhor com o outro. Não se esqueça, aqui embaixo a gente tem a inscrição do curso Vivendo Seu Design, que é o meu curso sobre design humano, para quem tá querendo realmente viver o design, entender os familiares, entender como que vocês funcionam. Não é um curso profissional, tem uma formação, que o Vivendo Seu Design é pré-requisito, mas se você quiser se entender melhor e você só tá afim de viver quem você é, o Vivendo Seu Design é o curso para você. E aí, se você quiser se profissionalizar, a gente tem a formação. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no Vivendo Seu Design. Até mais.